Muitas pessoas têm desejo de compreender o pensamento teológico, mas muitas vezes encontram barreiras ao tentar relacioná-lo à sua vida cotidiana. Com a ajuda do pastor e teólogo Luiz Saião, o Tati e Elas de hoje traz uma resposta para isso. Saião irá nos mostrar como a teologia, a ciência das religiões, pode nos ajudar a compreender e conectá-la com o cotidiano de nossas vidas. Tudo isso e muito mais no Tati e Elas de hoje. Fique ligado. Tati e Elas com Tatiele Melo. E gente, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um programa do Tati e Elas. Agora são 10 horas em São Paulo. Nós estamos ao vivo aqui do estúdio da Comev para as plataformas Telmídia e também para a Telmídia Rádio. Seja muito bem-vindo, fique conosco. Compartilhe esse link, porque o programa hoje está muito especial. Está conosco aqui o pastor Luiz Saião. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Tati. Uma alegria estar aqui, né, para a gente entrar em sintonia com toda essa galera que participa aqui desse seu programa especial e ainda mais aqui na Comev, né? Então, você fique ligado com a gente aí, porque a conversa hoje vai estar boa. Então, vamos adiante. Amém. Gente, eu estou tremendo, porque entrevistar alguém que você acompanha o ministério e admira não é algo fácil, né? Mas se sinta representado aqui por mim. Eu tenho certeza que você que está assistindo também gosta muito do pastor Luiz Saião. Sinta-se representado, pode mandar as suas perguntas que eu vou perguntar a ele com muito carinho. Então, esse programa é feito para você, para que você possa cada vez mais conhecer o Salvador através de conversas que levam graça. E, pastor, eu queria começar perguntando, primeiramente, perguntas para te conhecer um pouco mais, já que eu estou próxima, né? Vamos lá. Como foi o seu chamado, pastor? Assim, em que momento você falou, eu quero ser um ministro do Evangelho, quero dedicar minha vida a estudar as Sagradas Escrituras no original, me aprofundar nisso e vou viver para isso? Em que momento foi isso? Olha, Tati, a verdade assim é que eu nunca fui boa gente, né? Aquele negócio que a gente ouve falar, que o ser humano é totalmente problemático, no meu caso se verificava plenamente. Então, por questões históricas e pessoais, assim, já com 10, 11 anos de idade, eu tinha uma angústia muito grande, nem queria mais viver. E Deus, na sua bondade e na sua graça, me achou. Eu nasci e fui criado inicialmente aqui em São Paulo, mas eu mudei, né, até para viver com um primo meu que era médico lá no Tocantins. Aos 12 anos de idade eu fui encontrado pela graça de Deus. E aí, aquilo que me atingiu foi tão forte que eu passei assim a me interessar, a ler a Bíblia de maneira muito espontânea, e assim, meio que fascinado, encantado, né, por isso. Sozinho? Então, basicamente sozinho. A família com quem eu morava, a esposa era de igreja presbiteriana, né, o marido ainda não, depois ele também tomou uma decisão ao lado do Evangelho, de maneira plena, e eu, na verdade, eu me converti debaixo de uma árvore, né, cantando um cântico de salvação para crianças em junho de 1975. Começa a falar a idade, já começa a complicar aqui, Lembra né? esse cântico, pastor? Então, é meio complicado. Você falou que você ficou nervosa, agora se eu começar a falar dessas coisas vai ser difícil, né? Então, eram mais ou menos 10 horas da manhã e eu estava ali debaixo entre um pé de caju e um pé de manga, né? E mais do lado do pé de manga, e então eu comecei a repetir coisas que eu ouvia e que eu não entendia muito bem. Aí eu resolvi dizer: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração, menino, sem demora, aceitai a salvação. E depois eu disse ainda um pouco, né, mesmo o menino pode crer que ele é um pecador e Jesus Cristo receber. E aquilo, de uma maneira que até hoje eu estou tentando entender,
me atingiu de tal forma que meio que a minha vida passou diante de mim, eu reconheci todas as coisas que eu fiz muito longe da vontade de Deus, apesar de ter 12 anos de idade, e aí eu comecei a chorar intensamente, né? E aí eu falei, como pode, né? Já que eu não tinha vivido com os meus pais biológicos, tive uma trajetória familiar meio complicada, como pode o Senhor do Universo se interessar por mim e me amar dessa maneira? Aí o tempo sumiu, né? E eu realmente fui lá para uma situação de acolhimento diferenciado da graça de Deus. Então, o que aconteceu? Nesse processo de encantamento acentuado, né, eu comecei a ler a Bíblia, eu fui batizado, logo eu passei a frequentar a igreja. E aí, quando eu tinha 13 anos e meio, num culto à noite, na pequena igreja lá, o nosso pastor era também um missionário aos índios xerentes, pastor Gunther Carlos Krieger, e ele fez uma mensagem de dedicação, e ali ficou muito nítido que a minha vida não teria sentido se eu não a dedicasse inteiramente para servir a Deus de maneira específica. 13 anos. 13 anos. E aí cantou-se o hino 119, por meus delitos expirou Jesus, a vida e luz, ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. E aí continuaram-se as estrofes e eu então, naquele dia, tomei uma decisão de dedicação plena a Deus. Então isso já mudou para o que eu queria estudar, o que eu queria fazer, para que lado eu deveria. Eu retornei a São Paulo e, na verdade, eu vou dizer uma coisa estranha, eu nunca quis ser coisa alguma, né? Eu só queria tentar conhecer o Deus que tinha me alcançado e como é que eu devolvia tudo aquilo que eu recebi, que eu não fazia nem muita ideia de como é que isso funcionava. E aí o caminho para isso se deu exatamente por uma consagração ministerial. Eu tive conversas boas com o Dr. Russell Shedd, né, que era uma pessoa muito importante, também com o pastor Manuel Té, que fez... Isso na adolescência ainda não na mais? Na adolescência, eu voltei para São Paulo aos 17 anos, e entrei na Universidade de São Paulo para estudar linguística, porque eu entendi que isso era importante para o conhecimento bíblico. Comecei a estudar hebraico, né? É só coisa esquisita, né? E aí eu passei a ir nessa caminhada toda e aí então ficou nítido que a maneira como eu poderia fazer a dedicação seria me envolvendo com o ministério, incluindo esse ministério pastoral que envolve uma amplitude maior, né? Porque às vezes as pessoas escutam a palavra pastor e vê isso de maneira um pouco limitada. E aí foi que eu fui fazer, então, teologia também, né? E aí eu estou tentando aprender até hoje, né? Devagarzinho a gente chega lá. Pastor, você falando, né, que às vezes as pessoas têm uma ideia limitada do que é ser pastor. O que é ser pastor para você? Então, parece que muitas pessoas, eu sinto um pouco de dizer isso, meio que reproduzindo características da sociedade brasileira, imagina que o pastor é uma pessoa mais importante, né? Então, eu me lembro que às vezes eu chegava no lugar e a pessoa me cumprimentava normalmente, bom dia, tudo bem? Aí falava, mas ele é o pastor. Aí ele, não, desculpa, eu não sabia, ele vinha e cumprimentava de novo, né? Eu ficava até com vontade de rir, mas não posso, né? Porque pega mal. E aí, muitas pessoas imaginam que é um cargo superior, que é uma posição de alguém que está acima dos outros, quase como se ele visse, no sentido equivocado da palavra, uma espécie de sacerdote, né? Olha, o pastor, ele tem uma oração mais forte do que a gente, né? Quase que vira um coronelismo cristão, né? E quando a gente vê no Novo Testamento, é tão bonito ver Paulo se apresentando, ele se chama de apóstolo, mas o pessoal não entendeu o que é apóstolo. Apóstolo, literalmente, no grego, é mandado, né? Eu fui enviado e eu sou servo. Né? O melhor que eu posso ser servo. Né? Ele fala. Exato, exatamente essa é a ideia. Então, o pastor, na verdade, ele é muito parecido no Novo Testamento como um técnico de uma equipe esportiva. É uma pessoa que ele está lá para exortar, para motivar, para ensinar. Em Efésios 4:11, ele é um pastor mestre, né? E então, assim, eu acho que existe uma mistificação da figura religiosa que nem vem do contexto
propriamente evangélico e que é transferido para a gente. Então, um pastor é gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, né? Gente normal, e nem todo mundo, e que tem um dom e um chamado divino para fazer diferença no reino de Deus nessa função. Mas todo mundo é igualmente importante e necessário, né? Então, por isso é que às vezes eu acho, né, que a maneira como o pessoal entende precisa ser realinhada à luz da Bíblia. Perante a cruz não tem degraus, né? O pessoal sempre fala isso, né? E o único jeito de subir é para baixo, né? O único jeito é isso aí. Pastor, você falou que tinha muita angústia, né, na sua adolescência ali, se sentia angustiado. E a gente percebe que a nossa geração tem muitos rótulos, né? Geração mais ansiosa, geração do cansaço. Eu estava fazendo uma pesquisa no Google e falando que as mulheres, nos últimos 3 anos, a palavra que elas mais procuram é essa palavra. Me sinto muito cansada, me sinto muito esgotada. Por que o senhor acha que a nossa geração está assim tão cansada, tão ansiosa? Olha, Tati, eu acho que temos aí uma combinação de fatores, né? Parece que o mundo de algumas décadas atrás era mais simples, né? Bastava o pessoal imaginar ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, né? Mas o nosso mundo, de tantas multiplicidades de escolhas, ele impôs para nós um tipo de aceleração da vida que parece não estar ajudando as pessoas. Aí eu vou dizer para você alguns elementos, né, que estão presentes aí. Primeiro, assim, a gente respirava, né, um ar de influência de uma cosmovisão cristã na sociedade. Então era bonito pedir desculpa, era valioso o perdão, era criticável o acesso de raiva. Havia uma série de elementos que estavam presentes. Hoje o nosso mundo, em grande parte, deixou de respirar isso. Algumas pessoas praticam a maldade, né, assim, sem qualquer temor e receio, né? Então eu acho que o ambiente é como se a gente pudesse falar assim, a gente vive num sentido espiritual num ambiente mais poluído, mais problemático. A outra coisa é que as pessoas foram de tal forma aceleradas para que elas venham a ter valor a partir não do que elas são, mas do que elas produzem ou do papel que elas representam, e que cria uma neurose nas pessoas. Você sabe, no Brasil a gente sente isso, mas eu tive em lugares na Ásia, por exemplo, que eu fiquei impressionado que eles estão mandando criança para a escola com 3, 4 anos de idade. E é assim, das 8 da manhã até à noite. E a criança tem que aprender uma língua estrangeira, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer a escola completa. Quer dizer, então essa aceleração intensa, ela não é compatível, né, com a nossa referência de humanidade. Então, isso está gerando um problema, e que eu acho que quando a gente lê a Bíblia, olha como é bonito ver, por exemplo, a narrativa bíblica sobre o rico e o Lázaro. Você vê que quando chega na vida eterna e o rico tem a consequência da vida que ele teve aqui, ele não tem nome. Ele é o rico. E nome é uma das coisas mais importantes que existe no mundo hebraico, judaico. Sim. E por que ele não tem nome? Porque a identidade dele se vinculou àquilo no qual ele dedicou toda a sua força e energia. Lázaro, interessante, ele não é ninguém na vida aqui, mas lá ele tem nome. E a palavra Lázaro tem a ver com auxílio, com ajuda. Então, as pessoas estão adoecidas e elas estão tentando se sentir. Elas estão tentando dizer, olha, eu só vou ser uma pessoa assim se eu for a pessoa mais bonita. Eu só vou ser assim se eu for uma pessoa que tem mais título. Eu só vou ser isso se eu... E aí é como comer algodão doce. Você morde e acaba. Não tem consistência. Então isso gera uma loucura, e essa aceleração da sociedade, com esse ambiente caótico, com destruição de elementos fundamentais da nossa humanidade, ela gera esse mal-estar. E aí o que acontece? A gente deixou de valorizar as coisas mais simples e bonitas e especiais da vida. Jesus dá um exercício bom na academia celestial do Senhor, tem uns exercícios muito legais para isso. O que ele falou para a gente? Pessoal, olhem os lírios do campo.
olhem as aves do céu. Quer dizer, tem tanta coisa bonita numa coisa pequenininha ali, Sim. e a gente não percebe e fica enlouquecido. E aí a gente percebe que é uma realidade não só aqui, é uma coisa mundial esse lance da ansiedade. Essa situação de angústia, parece que está correndo sem chegar a lugar nenhum. Sim. E pastor, uma coisa que eu acho que todos nós, vocês também percebem, é esse empoderamento, né, que faz com que as pessoas não levem desaforo para casa, com que, né, levar desaforo ou andar uma milha a mais com as pessoas, você é tido como uma pessoa boba, não são virtudes mais admiradas, né? A gente percebe que isso se perdeu ao longo da nossa caminhada, e os relacionamentos têm sentido isso, né? As pessoas estão mais distantes e às vezes a gente pensa, nossa, eu quero abrir o coração, e você percebe que as pessoas não têm mais essa confiança uma nas outras. Você acha que isso é decorrente dessa cosmovisão que a gente perdeu cristã? O que você acha que ocasionou esse distanciamento? É a correria? Então, quando a gente não tem um terreno sólido onde pisar, né? É bonito ver o Salmo dizendo que o Senhor é a minha rocha, né? Quer dizer, ali eu estou firme, seguro, bem estabelecido. A gente procura um espaço alternativo, só que nenhum desses pedaços de chão sustentam. Então, por falta dessa referência, a gente fica procurando uma outra coisa. Como a gente fica perdido e não tem um ponto de referência absoluto onde descansar o que nós somos e o que nós construímos, nós temos o pior problema de todos. Nós vamos construir em cima de nós mesmos. E construir em cima de mim mesmo é a coisa mais temerária que existe, porque, falando sério, quando a gente conversa à noite com o travesseiro, a gente conhece a nossa fragilidade, a nossa limitação, o nosso medo, tudo aquilo que ninguém está vendo e a nossa interioridade revela para nós. Então, quando a gente tenta construir em cima da gente mesmo, como é que a gente faz com isso? A gente reage com medo, a gente reage com aquele delimitação do espaço meu, e a gente entra necessariamente numa guerra agressiva. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas, né, que precisavam, na verdade, de se dedicar ao Criador e ao próximo, eles precisam, na verdade, de um empoeiramento, como eu gosto de dizer. Empoeiramento. Eles têm que botar, né, o pé no barro, no chão, para ajudar o próximo. E aí eles escolheram esse empoderamento onde todo mundo projeta para além de si mesmo algo muito além do que é e faz exigências completamente absurdas. E acho que a pior condenação que alguém pode ter na vida é permitir-se tornar-se refém de si mesmo. De si mesmo. E é isso que está acontecendo. Então, nesse mundo volátil, inseguro, temerário, construindo em cima disso, nesse processo de desagregação, de afastamento, o outro se tornou uma ameaça. Uma ameaça. Um concorrente, né? Assim, é uma coisa que eu acho bonita na nossa realidade brasileira, que é assim, pouca gente hoje está de boa, né? Então, aí você vê que realmente a realidade humana fica insustentável. Isso produz um lixo psicológico, espiritual, existencial na gente, que gera aquilo que a gente vê no trânsito. Quando uma pessoa entra na sua frente, dá seta, para, e a pessoa, né, desfila uma série de adjetivos inomináveis por causa dessa situação. Então, não sei se eu poderia falar bem-vindo, né, mas que complicado é o admirável mundo louco que a gente tem enfrentado. Sim. Pastor, você falou de medo, né? E eu percebo que hoje nós vemos reféns desse medo, não só da violência, mas medo de se relacionar, essa insegurança com o amanhã, medo de, muitas vezes eu percebo conversando com as mulheres, muito assim, foi incutido na nossa mente um medo da maternidade, um medo do casamento, são coisas que a gente tem medo, né? A gente tem depositado muito na carreira. E, biblicamente, assim, o que o senhor falaria para uma pessoa que está presa no medo? É interessante que o medo
é decorrente, claro que existe um medo normal, né? Tem um leão solto aqui, a gente né, faz parte da proteção da vida. Mas é curioso que a Bíblia faz uma distinção de duas coisas que são parecidas e são completamente distintas. Uma chama temor e outra chama-se medo. E é curioso que a gente poderia procurar opor o medo à coragem, que é que, por exemplo, filósofos, Aristóteles e pessoas diriam, né? Mas no Novo Testamento o medo é oposto ao amor. Aquele que, diz 1 João, que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Então, de onde vem esse medo? Ele vem de uma falta de descanso interno do indivíduo, no sentido de se sentir plenamente acolhido pela referência maior do universo. Acho que a coisa mais legal que eu já ouvi é a história de uma menininha que está no avião. E o avião começa a ter turbulência, a balançar e caindo, todo mundo nervoso, gritando, chiando, aquela coisa toda. E ela está ali sorridente desenhando. E aí o pessoal olha para ela e fala, escuta, mas o que está acontecendo? Você não está com medo? Ela, eu não. Mas por quê? Você não tem medo? E o avião? Ah, não tem problema. Meu pai é o piloto, eu sei que vai dar tudo certo. Então, quando a gente tem essa referência instalada no coração, em função dessa espiritualidade diferenciada que a graça divina nos dá, surge uma quietude no ser, uma certa tranquilidade, porque a gente foi criado para ser amado. E é isso que no final das contas as pessoas desejam, ser amado pelo Criador e ser amado pelo próximo. Então, quando o amor de Deus alcança, vamos dizer, a pessoa não precisa mais provar nada para ninguém. Ela não precisa mais representar papéis. Ela não precisa mais fazer parte desse perfil nervoso dos dias de hoje, inclusive no próprio ambiente religioso, onde a gente precisa parecer que é alguma coisa para alguém dizer alguma coisa legal para a gente. É aquela coisa doida, né? A gente gasta o dinheiro que a gente não tem para parecer aquilo que a gente não é, para agradar quem a gente não conhece, né? Então é uma coisa maluca. Então, quando isso acontece, a gente tranquiliza o coração. Quando isso não acontece, esse, digamos, medo, essa angústia, esse pavor, né? O filósofo Martin Heidegger, ele dizia que o ser humano era movido por isso. Ele chamou isso de Angst, que é medo, que é angústia, que é essa referência tão complicada, né? Então, quando isso é trabalhado, aí a coisa muda de figura. Sabe o que me impressionou muito? É ver gente no interior de Moçambique, no interiorzão do Brasil, de boa, sorridente. E vendo gente nos lugares mais abastados da Europa, revoltado, chutando tudo e pensando em tirar a vida. Então você vê que a problemática está aqui dentro, né? Agora, se o medo, essa sensação negativa de perceber a sua pequenez e a sua limitação diante dos desafios, que você não sabe como você vai se segurar, vai se planejar, vai sobreviver, e isso domina e paralisa você, quando você encontra um amor que lança fora todo medo, surge uma outra coisa bonita chamada temor. O temor é sentir a mesma pequenez, a mesma limitação, é a consciência de que eu sou um grãozinho de areia no universo, mas agora abraçado pelo Pai, mas com a sensação de finitude necessária para quebrar nosso orgulho, nossa arrogância, essas loucuras que a gente tem na cabeça, mas com esse acolhimento diferenciado, a gente, né, vive numa outra dimensão. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ouvindo o senhor falar, me parece que muitas vezes o medo também é a necessidade de controle, né? De controlar. E aí, eu vindo para cá, eu fiquei pensando, a nossa geração, ela tem controle de muitas coisas, né? Por exemplo, a gente tem o GPS para ver como é que está o trânsito lá na frente, a gente tem câmeras para a gente ver quem está em casa, né? Mas uma das coisas que eu tenho tentado praticar na minha vida, eu percebo que pessoas que tiveram histórias disfuncionais têm muita dificuldade
em não ter o controle, né? Leva tempo. É como se quanto mais controle eu tenho, menos chance eu tenho de ser ferida. A gente sabe que isso não é real, né, pastor? Mas como viver essa dependência de Deus e abandonar esse controle? Como a gente pode desenvolver isso? Você tem razão, porque diante da ameaça, né, que está à nossa volta, e a gente sente essa insegurança, a reação mais forte é tentar se garantir de todas as maneiras. Então, você tem essa neurose, né? E como a sociedade nos trouxe aí o desafio da técnica e da tecnologia, ela cria para a gente uma ilusão, vamos dizer assim, de quase onipotência. Então, a gente acha que a gente está no controle. Então, por isso, você não precisa da perna, você tem o seu carro. Você não precisa da sua voz, você tem o seu celular, você tem as mídias, você tem... Comida na hora, tudo, tal, né? tal, né? E é tão impressionante, né, que a gente vê como as pessoas ficam frustradas e revoltadas quando aquilo que estava no controle deles sai do lugar, elas perdem a cabeça. Eu já vi cada cena, por exemplo, em aeroportos, em lugares assim, quando as pessoas foram de fato surpreendidas, né, por algum elemento aí inesperado, vira uma loucura. Eu acho tão curioso como é que a narrativa bíblica nos apresenta o caminho com Deus. E esse caminho é muito interessante. Eu vou dizer umas coisas bem diferentes, posso? Claro. A primeira coisa é que Deus mostra um certo caminho didático com pessoas na história da fé que vivem perto dos bichinhos. São quem? Os pastores de rebanho. É muito interessante isso, porque quando você vê uma ovelhinha, a gente não tem ovelhinha aqui, mas você tem lá o seu gatinho, ou cachorrinho, ou qualquer coisa parecida, ou algum... Você vê, né, que esses bichos estão de boa o tempo todo, eles estão lá, o gato, ele levanta a cabeça, ele vira para o lado, o cachorro, você acabou de pisar nele, já vem abanando. Você percebe que parece que existe, né, um ensino. A Bíblia manda a gente até aprender com as formigas. É curioso, Jesus falou, está vendo as aves. A gente não para pensar nisso, que a gente é tão enlouquecido no nosso universo, que a gente não percebe que essas pessoas foram levadas a conviver com a maneira simplesmente tranquila e natural desses seres da criação. A segunda coisa é que Deus chamou sempre aqueles com quem Ele fez uma parceria diferenciada para o deserto. E muito interessante isso. A gente não quer isso, né? Você quer estar na muvuca, você quer estar no movimento. Ah, eu não aguento, eu tenho que sair de casa. Se eu não estiver lá, eu preciso sentir a agitação. Nós estamos aqui em São Paulo, uma doideira, ou Pauliceia desvairada essa, né? E aí Deus chama o povo para o deserto, Deus convida Moisés para o deserto, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto depois do batismo para ser tentado pelo diabo. Então, esse elemento, eu vou contar uma coisa bem interessante para você. Eu já dormi no deserto. Sério? Que coisa doida que é aquilo. E você acorda de manhã, aquele nascer do sol, e aquele silêncio, sabe, dá uma sensação na gente assim que parece que você pode escutar mais adequadamente as suas vozes interiores que precisam ser trabalhadas de uma maneira especial por Deus. E a terceira coisa, Deus fez muita coisa diferenciada com algumas pessoas quando elas estavam em crise e sozinhas. O que quer dizer isso? Deus pega o Moisés lá no deserto, ele vê um negócio pegando fogo, ele se aproxima, Deus se revela. O Elias, no auge da sua depressão, e se esconde numa caverna, Deus vai visitar. Então, existe um elemento de solitude, existe a necessidade de atravessar um caminho inesperado e didático do deserto, e existe um aprendizado com coisas simples na nossa vida. A coisa que talvez mais estranha e diferente que eu experimentei na minha vida quando eu conheci a graça de Deus foi admirar uma formiga andando no muro. Eu jamais tinha visto formiga, só servia para morder e para pisar em cima.
E quando eu vi a formiga andando, eu falei, pô, que coisa mais linda. O cara está completamente maluco aqui, que coisa mais linda. Olha como a formiga anda, né? Eu admirava uma folha, eu admirava coisas assim. Quer dizer, então não é porque meus olhos fossem bons, mas porque Deus tinha curado de maneira especial o que estava complicado lá dentro. Sim. Nossa, ouvindo o senhor falar, é bem na contramão do que a gente tem ouvido, né? Estude mais, corra mais. Na verdade, pare, né? Contemple ali seu momento a sós com Deus, contemple a natureza, você vai ver o cuidado de Deus nessas coisas. Essa semana meu marido disse assim, Tati, a gente está 2 anos a São Paulo só, né? Em São Paulo. Ele disse, eu ando por São Paulo buscando a graça de Deus. Eu falei, como é isso? Eu fico olhando uma pessoal que está voltando de ônibus e eu vejo a graça de Deus ali, que tem mães voltando do trabalho, ganhando seu dinheiro para sustentar seus filhos. Eu vejo uma árvore, uma flor, eu fico contemplando a graça de Deus em São Paulo. Porque a gente que vem do interior, a gente tem muito medo de São Paulo, né? É uma loucura. E aí eu fiquei pensando nisso, eu pensei, como a gente pode fazer isso todo o tempo, né, pastor? Buscar essa graça no serviço diário de casa, buscar essa graça numa conversa, observar essas coisas que vai nos curando dessa correria. Eu vou chamar o intervalo e volto aqui. Gente, tá muito difícil de parar, eu tô emocionada porque a conversa tá muito boa. Você tem tempo ainda de mandar esse link, de convidar pessoas para participar desse bate-papo, mandar aqui as suas perguntas. Eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já. Agora são 10h34 aqui em São Paulo. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, são 10h35 aqui no estúdio da Comev, pelas plataformas Telmídia e para a rádio Telmídia. Telmídia Rádio, gente, eu sempre inverto, né? Mas tá tudo bem. Nesse momento, antes da gente voltar para as nossas perguntas, para o nosso bate-papo muito gostoso aqui com o pastor Sayão, tem 2 pessoas que querem fazer uma homenagenzinha para ele. Vamos assistir? André Castilho, diretor de produção de conteúdo aqui da Rádio Transmundial, e nós conhecemos o Luiz Sayão desde 2005. No final daquele ano, ele começou a organizar e gravar o Rota 66, que iniciou suas transmissões em 2006, comentário bíblico em áudio do Gênesis ao Apocalipse em 613 estudos. O Rota 66 foi gravado mais ou menos em 3 anos e ali começou uma grande história que tem feito a diferença na vida de muita gente, não apenas no Brasil, como no mundo, porque o Rota 66 virou uma Bíblia comentada em áudio, além de um programa de rádio, virou vídeos em parceria também com o Dr. Shed, vídeos dos quais eu tenho tido o privilégio de participar. Depois o Conversando com o Luiz Sayão, programa de perguntas e respostas, também produzido por mim. Programas de comentários bíblicos de volta às raízes em Ruth e Jonas, versículo por versículo, a verdadeira espiritualidade em Salmos e outras participações, a Coluna no Ponto, o programa Fé e Sociedade, agora mais recentemente vamos lançar o podcast Entre a Bíblia e o Jornal. Então temos feito muita coisa juntos, o Sayão tem sido uma grande bênção aqui na nossa vida e junto conosco para todo o mundo.
Obrigado. Temos mais um, pastor, para você, para a gente passar aqui. Mais uma pessoa, é isso, gente? Olá, meus queridos, aqui quem fala é o Jonatas, eu sou pastor, junto com o pastor Luiz Saião, na Igreja Batista Nações Unidas, e tenho caminhado com ele aí durante mais de 10 anos, são 10 anos em várias parcerias, em vários projetos, tanto na igreja como projetos em outras áreas, e assim, uma das grandes coisas que eu admiro no Saião, e que foi, na verdade, para mim uma bênção de Deus, não é? Eu não posso dizer que o Saião é o meu pai espiritual, porque eu também sou filho de pastor e aprendi os primeiros passos da fé com o meu pai, mas o Saião com certeza é o meu pai teológico, não é? A forma como ele lida com o texto, a forma como ele apresenta o texto de uma forma simples, né? Tem uma frase que ele fala muito que sempre me marca, se você não conseguir explicar algum conceito bíblico da forma que uma criança possa entender, você está floreando demais a sua explicação. E esse apego dele pela palavra de Deus, pela forma de apresentar esse conteúdo, de colocar de uma forma simples, mas sem deixar de ser profundo, sem deixar de impactar a vida das pessoas. Eu fui muito impactado por ele, tenho caminhado com ele nesses 10 anos, aprendendo cada vez mais e, pelo tempo que Deus assim permitir, vou estar aqui caminhando com ele, aprendendo e também ensinando aquilo que eu aprendi. Deus abençoe e um forte abraço. Bom, gente, falar do pastor Saião não precisa muito, né? Eu também sou uma pessoa que ele é das minhas referências nessa geração. Se você não ouve ainda, comece a ouvir, é gostoso, parece uma conversa mesmo e gostoso, né, pastor, ter pessoas que caminham com a gente, nos admira, nos encoraja, né? É verdade, fico um pouco com vergonha. Obrigado aí, Deus abençoe muito, né? Uma coisa forte, é muito bonito ver o que Deus faz na vida da gente e como isso pode, né, abençoar a vida das pessoas queridas aí que estão caminhando aí na direção de uma coisa muito maior que o Pai preparou para nós. Então, muito bom. Muito bom. Pastor, continuando a nossa conversa aqui sobre o momento dessa geração, eu tenho meditado no livro de Tito, né, na carta do apóstolo Paulo a Tito, né? E ali, quando ele descreve Creta, a gente tem uma sensação que é bem parecido com o que a gente está vivendo. E Paulo, ele encoraja Tito a ensinar a sã doutrina, né? A ficar na sã doutrina. E eu fiquei pensando, nossa, assim, ele encoraja um homem a ficar firme na sã doutrina no meio de tantas corrupções, de tantas pessoas abandonando, distorcendo o evangelho. Fala um pouco para nós sobre o que é sã doutrina e a importância dela para a nossa vida diária. É muito interessante a gente ver isso, né? E a profundidade da sabedoria bíblica. Preste atenção que essa doutrina, ela é sã. Sã é uma palavra muito mais forte do que doutrina certa, do que doutrina dentro do quadrado. Ela tem a ver com aquilo que diz respeito à verdade, mas é uma verdade saudável, que traz vida. E aí eu tenho a impressão de que nós temos um movimento muito difícil e complicado nos nossos dias, né? O primeiro é esse movimento que tem a ver com essa realidade do mundo maluco que a gente costuma chamar de pós-moderno, que ao tentar construir toda a maneira de entender a realidade nas limitações da razão humana, de repente jogou a toalha. Então eu acho que o mundo pós-moderno é a ressaca do que a modernidade prepotente trouxe para nós. Então, nesse sentido, até em função de apenas defender a si mesmo e os seus próprios interesses e paixões, muita gente diz, não quero saber de verdade, não existe verdade, e há assim um clamor do coração do ser humano de assentar-se sobre uma referência segura. E essa referência segura, ela certamente está presente na palavra de Deus. Agora, por outro lado, nós temos uma coisa meio complicada nessa história.
Porque as piores barbaridades na história humana foram feitas por gente que se apresentou como referência da verdade. E não só isso, as pessoas de quem mais a gente espera na Bíblia são as que mais nos decepcionam. Não é sem razão que o bezerro de ouro é feito pelo sumo sacerdote, que pode só ele entrar uma vez no Santo dos Santos. Não é sem razão que Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, vai fazer o que faz. Não é sem razão que o Salomão, que é o homem da sabedoria, vai fazer todo tipo de loucura que vai dividir Israel. E não é sem razão que o primeiro assassinato da história começa num culto, Caim e Abel. Eles oferecem ao Senhor, Caim reage mal e vai e mata Abel. Então existe uma coisa assustadora que chama-se o perigo da verdade. E qual é o perigo da verdade? É o perigo de lidar com a verdade e a doutrina sem amor. Todos os atos de vocês, 1 Coríntios 16, sejam feitos em amor. Então, qual que é a questão? Qual que é o desafio que a gente tem nesse mundo pós-moderno? As pessoas estão desesperadas, elas estão feridas, elas estão machucadas nos seus próprios pecados, erros e equívocos. Quando a gente que conhece a graça de Deus chega lá, de cima para baixo, e tem apenas uma postura de dizer, está vendo como você está errado e eu estou no caminho certo, essa conversa não vai ficar bem se a gente não chorar também. Eu acho tão interessante Paulo dizer, né, que lá para os filipenses, eu digo que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, mas eu digo com lágrimas. Então não é possível acreditar na palavra e acreditar em desdobramentos desastrosos pelo afastamento de Deus sem que isso seja sentido intensamente no coração. Então, na minha opinião, existe hoje uma tendência a deslocar a verdade profunda, segura e ao mesmo tempo misteriosa e amorosa de Deus como se fosse um conceito meramente matemático, algo que pessoas inteligentes precisam aprender. E ao mesmo tempo, a gente vê parte da comunidade da fé perdida nessa pasteurização da religião, nesse caminho onde não há mais referências e nós estamos navegando numa areia movediça sem lugar nenhum para pisar, nos tornando reféns de nós mesmos. Se a gente não volta para o Evangelho, né? Se a gente não voltar aquele negócio tão interessante, Jesus falou, olha, se vocês não forem como crianças, vocês não recebem o reino de Deus. Se a gente não baixar a bola, se a gente não entender que a verdade não é só um conceito a ser agarrado, a doutrina não é a ser dominado, mas é ser algo que nos coloca de joelhos na nossa posição adequada perante Deus. E o próximo, a gente não entendeu nada. E a gente percebe, né, pastor, que as pessoas não querem essa teologia, né? Elas querem uma caminhada, né? Eu tenho percebido que hoje, para a gente falar de Cristo, a gente precisa primeiro ter um relacionamento com as pessoas, né? Mas é assim que Jesus ensinou. Jesus decepciona todo mundo. Jesus decepciona. Eu acho que Jesus é entregue por Judas, porque Judas falou, esse cara não tem futuro. O que Jesus tem que fazer? Ele precisa sair de Cafarnaum e ir lá para o centro do holofote em Jerusalém. Sim. Jesus tem que vencer os opositores deles em debate. Jesus tem que mostrar quem é que manda para os romanos. E Jesus faz loucura. Ele cura centurião romano que está dominando. Ele chama comprador em imposto desonesto para segui-lo. Jesus dá uma atenção diferenciada para mulheres no mundo onde isso não existe. Jesus é sustentado por mulheres num ambiente onde isso era impossível. Então, o que Jesus faz? Ele ensina que se a gente quer fazer diferença no mundo, a gente precisa dar atenção para um grupo que não passa de 12. E amou-os até o fim. A gente acha que o que vai fazer diferença é a nossa projeção superficial numa quantidade enorme de pessoas, quando a transferência de vida é o que realmente marca. O caminhar junto, né?
Exatamente. E é mais do que um caminhar, né? Porque eu não sei que palavra usar, acho que não tem palavra, vou ver se eu acho um dia uma delas aí, porque eu acho que é uma convivência diferenciada que implica numa transferência de legado. Porque às vezes a gente está junto das pessoas o tempo todo na igreja, mas não está. Está falando de futebol, está só comendo junto, está só falando de trivialidades, entendeu? Então, se não tem conexão verdadeira naquilo que interessa, não existe essa passagem. Essa que é a questão, é como essa passagem se dá. Sim. Essa passagem só pode acontecer por crise, por perguntas, por momentos diferenciados que tiram o nosso chão para Deus poder reinar. Sim. Eu acho tão legal como o Jesus suporta os discípulos o tempo todo, e você lê os evangelhos e percebe que os discípulos não estão entendendo nada. Mas ele não desiste deles, ele permanece até que chega uma hora que é a expressão de Lucas 24 no caminho de Emaús. Então os olhos deles foram abertos. Então, é aquela coisa que não tem explicação. Mas existe algum caminho de Deus nessa convivência dessas pessoas que geralmente não valem nada, que somos nós, que Deus entra, né? Deus faz o drible, passa na pequena área e faz o gol, e a gente não sabe como é que foi jogar. Me fez pensar, né? Pastor, como que a gente pode, no mundo de tantas informações, gente, eu não estou conseguindo me conter, no mundo de tantas informações e desinformações e uma guerra das pessoas, talvez, anunciar o evangelho desprovido do coração, como a gente pode ter uma espiritualidade saudável, construir um relacionamento com Jesus saudável? Olha, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que o que Jesus exige na caminhada com ele é renúncia completa. E nesse sentido, tudo aquilo que a gente vê, que a gente acha que é mundo, na verdade está dominado por esse senso de poder. Tudo que as pessoas fazem de errado, na verdade, é uma tentativa delas mostrarem para si mesmas que elas estão no domínio, no controle. Então a gente precisa deixar, né? Acho então, o texto de Mateus 9, né? Então Jesus viu Mateus sentado ali na coletoria dos impostos e disse, siga-me. E o texto diz, e ele deixando tudo, seguiu. É simples assim. Então é uma atitude de a gente perguntar se Jesus é nossa referência ou não é. Há uma certa preocupação, né? Da minha parte, quando eu vejo pessoas, nossa, aquele teólogo é maravilhoso, porque aquele filósofo não sei quem, porque aquele sociólogo. Então eu vejo aos poucos as pessoas, tipo assim, deixando Jesus num canto, e aí colocando outras referências que eu diria que tem lá o seu valor, mas já é um evangelho plastificado, já é um evangelho na prateleira, já está domado pelos interesses humanos. Quando você lê o Sermão do Monte, o que é aquilo? Quando você realmente olha a coisa na raiz, na essência, é muito louco tudo que tem lá. Então, a pergunta é, a gente está disposto a renunciar? E a renúncia não é o que o pessoal pensa, não é só abrir mão de dinheiro ou de bens, não. Isso, na verdade, não faz nenhuma diferença. A renúncia envolve a gente abrir mão da gente mesmo, para a gente se fixar no Senhor. Aí, se a gente faz isso, a gente achou a pérola de grande valor. As coisas que prometiam muito para a gente, que eram fascinantes, elas deixam de ter relevância. Então, a questão não é se eu tenho, por exemplo, um bom carro ou uma boa casa. Eu posso ter, posso não ter. Se estão nas minhas mãos, vão utilizar isso para, de alguma maneira, beneficiar o mundo e glorificar a Deus. O fato de eu ter mais conhecimento ou menos conhecimento não me torna mais pessoa ou mais gente, mas se eu adquirir, como é que isso pode servir de bênção para o mundo? Então,
se a gente devagar, com cuidado, começar a ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra, e a gente procurar esse Deus de coração, a gente vai sarando por dentro. A gente vai, entendeu? Não existe método milagroso para produzir espiritualidade. A única espiritualidade que existe é sentar à beira do mar da Galileia para escutar o que o Senhor tem a nos dizer e comer isso devagarinho. Pastor, eu fiquei aqui querendo saber como é a sua vida diária, a sua disciplina espiritual, como é? Eu não sei. Sabe por quê? Porque é muito estranho e diferente, porque não tem um caminho específico, peculiar. O que geralmente eu faço na minha vida, eu tenho uma coisa que mexe comigo lá dentro. Eu acho que tem coisa que Deus, manda um recado lá no coração. Então, por exemplo, de repente eu vejo uma pessoa na rua numa condição de sofrimento grande. Aquela imagem fica na minha cabeça. E aí eu fico pensando, meditando naquilo e fico lembrando dos textos e aí depois eu vou atrás. Às vezes, eu costumo levantar muito cedo, 5 horas da manhã. E aí, às vezes, eu já vou ler um negócio, eu vou pensar, mas eu não faço um negócio tipo de Excel. Olha, eu marquei 6 horas de aparecer. Eu já tentei fazer isso. Tem dia que eu estou só o bagaço e não funciona absolutamente nada, fica totalmente artificial. E tem dia que é uma coisa bizarra, assim, né? Eu estou, sei lá, num ambiente totalmente diferente, inesperado, eu estou no metrô, né? E aí eu, sei lá, sinto a graça de Deus, eu fico me segurando para não parecer mais doido do que eu já sou na frente das pessoas. E aí eu fico meio que saboreando algo que vem na minha cabeça. Então eu estou tentando entender esse negócio, eu não descobri ainda como é que funciona, para ser totalmente transparente e sincero, mas eu fico assim, constantemente motivado aí, né, atrás dessa coisa, desse negócio que mexe com isso. Quase todo dia eu escrevo um texto, que eu geralmente ponho no meu Instagram. Hoje eu já fiz, né, isso. E esses textos variam. Às vezes eles vêm exultantes, às vezes eles vêm cheios de humor. Por exemplo, ontem eu fiz o do ovo frito. Eu vi. Crocante, eu li. Por quê? Porque eu acho que Deus às vezes dá umas chacoalhadas na gente e faz a gente ver as coisas. Aí eu faço conexões assim meio diferentes. Então pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma coisa simples, pode ser... E às vezes eu pego uma coisa que mexe muito comigo e eu fico vários dias, né, procurando e lendo o texto naquela coisa. Mas tem tal coisa, deixa eu ver não sei o quê, deixa tal. Então é assim que funciona. Por isso que eu sofro bastante para poder pregar, porque eu aprendi as coisas que as pessoas ensinam no seminário de como é que a gente prega, mas eu preciso dessa coisa que vem lá de dentro. Se eu não pregar para mim, eu não consigo pregar para ninguém. E aí eu estou tentando descobrir como é que funciona. E qualquer dia eu conto, se eu conseguir. Eu acho que assim, o gostoso é que é a vida ordinária, né? O que o senhor está dizendo aí é que você vive a vida e vai vendo as coisas que Deus vai colocando e aquilo vai brotando no seu coração, né? Essa é a expressão melhor, vai brotando. Né? Exatamente, são coisas assim que até certo ponto elas estão relacionadas com o que acontece à volta e até certo ponto é uma coisa meio fluida. Agora, é claro que durante a minha vida toda eu li a Bíblia inteira no original, né? Eu li a Bíblia muitas vezes, eu me aprofundei, eu cheguei a ler 200 livros num ano, né? Então eu fiquei assim meio malucaço mesmo, querendo saber. Então isso você tem, quando você começa a pensar, vem, né? Esses elementos e ajudam, assim, você vai preparar, vamos dizer, aí a feijoada, mas os ingredientes já estão mais fáceis de achar. Sim. Gente, assim,
com o coração partido, eu vou ter que encerrar o programa. Passou tão rápido, uma conversa tão gostosa, tão edificante. Eu tenho certeza que você também foi edificado. E, novamente, esse programa não tem outro objetivo a não ser levar graça em conversa, né? Através de conversa para sua casa. E nós aqui também fomos muito edificados. Então, compartilhe esse link, mande para alguém que você acredita que esse conteúdo vai edificar a vida deles. Agora são 10:55. Eu agradeço todos vocês que ficaram aqui conosco. Agradeço o senhor, pastor. Foi muito bom. Eu confesso que para o meu coração foi maravilhoso. Eu amo biografias, né? Acabei de ler uma agora de uma missionária na África. Eu amo. E às vezes eu fico perguntando, Deus, eu quero conhecer alguém que esteja vivendo isso agora. E hoje foi um presente para mim. O Senhor vai estar nas minhas orações para que Deus o mantenha assim. Isso é muito bom para nós. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia, www.telmedia.com.